Bem-vindos a mais um Rockmon Tema! Eu sou o Mark Hullitz e estou voltando com essa ideia! Todo mês aí, junto com o episódio do News, tem sempre aquele Rockmon, né? A silhueta de um dos grandes monstros do rock. E quem acertar pode escolher um tema para um vídeo. E quem acertou esse mês foi o Willy Silva, que pediu para eu me... Tô brincando. Ele pediu um tema super legal, só que incrivelmente complicado. A ideia dele é que eu comentasse sobre os discos mais vendidos no Reino Unido na década de 2010. Essa década que acabou ali em 2019, né, 2 anos atrás. Ele também comentou que é o segundo mercado mais importante de venda de disco no ocidente. E se fala muito sobre a Billboard, mas não se fala muito sobre o K-Charts, que é a Billboard inglesa, por assim dizer. Então eu resolvi ali dar uma ampliada no tema e fazer uma comparação com as vendas nos Estados Unidos e na Inglaterra, para que a gente tenha uma ideia de como são diferentes esses dois mercados. E depois eu vou fazer uma análise da década e alguns discos que não entraram na lista, mas que eu acho que deveriam ter entrado. Então a lista começa com Direct Hits do The Killers. É um disco que teve em 5º lugar na OK Charts. Foi lançado em 2013, né? E isso aqui serve de entrada para vocês entenderem mais ou menos o que vai acontecer com o resto da lista. O indie rock eu acho que vai ser a parte mais importante da lista na Inglaterra. Porque tem uma temática muito parecida com aquele rock inglês do meio do século passado. Aquela coisa que os Beatles inventaram, aquele rock bonitinho e coisa e tal. Semi-rebelde. O 9º disco mais vendido foi o Only by the Night do Kings of Leon. Esse é um disco que esteve em 1º lugar na Billboard por algumas semanas. E é interessante porque o disco foi lançado em 2008 e mesmo assim ele vendeu horrores na Inglaterra na década passada. E em 8º lugar está Ceremonials do Florence the Machine. É muito interessante que esse é um disco que serviu para eu entender muito como funciona o indie rock. O João e eu, a gente fez um vídeo sobre o indie há bastante tempo. Eu não sabia bem o que era aquilo. É só bandas que lançaram com selo independente. Mas na verdade existe toda uma cultura ali, uma mistura do rock com uma pegada um pouco mais folk, talvez. E sem fazer toda essa conexão que os produtores fazem, essas músicas, essas receitas prontas de como fazer música. É bem interessante esse disco. Estaria em 7º lugar uma coletânea, e eu resolvi tirar coletâneas e discos que são muito antigos. Mas é interessante comentar que, por exemplo, aqui deveria estar o The Very Best of the Fleetwood Mac. Cara, é um disco de coletânea que vendeu muito na década passada. E é muito interessante porque o disco foi lançado em 2002 e mesmo assim na década inteira vendeu bastante. Na Inglaterra, aparentemente, eles gostam bastante desse rock americano mais divertido. Porque você vai ver que tem outro disco do Fleetwood Mac na sequência. Mas vamos direto pro 7º lugar, que é o The Truth About Love, da Pink. Muito interessante, é um disco de 2012. Cara, a Pink pra mim é uma das artistas mais fantásticas que tem na atualidade. Ela canta, ela dança, ela tem um look fantástico. E ela faz essa mistura do rock com pop e uma coisa mais R&B às vezes. Ela pega às vezes um pouco de hip hop, que fica muito interessante. Em 6º lugar tem Come Around Sundown, do Kings of Leon. Esse é um disco bastante importante, foi lançado em 2010 e também ficou bastante tempo no topo das paradas. De novo aqui a gente com esse Brit Rock, apesar de ser feito por americanos, né? E agora é bem interessante porque aqui tem um monte de discos que eu resolvia tirar porque ou são velhos ou são coletânea. Então você tem uma coletânea do Foo Fighters, o Greatest Hits, tem o Rumors do Fleetwood Mac, tem uma coletânea da Pink também, o Greatest Hits So Far, bem interessante. Tem a coletânea do Oasis, The Time Flies, de 1994 a 2009, né, que é uma coletânea da época que a banda fez a sua carreira, e uma coletânea do Bon Jovi, com o Greatest Hits dele também, que foi lançado em 2010. Mas eu vou tirar todos esses da lista porque, cara, não é bem isso que a gente está procurando aqui. Vamos tentar entender direito como o que era importante na época, fora essas velharias. Então em 5º lugar você tem o Babel do Mumford & Sons. Cara, esse é um disco muito interessante, ele tem essa conexão muito forte do rock com o folk, que eu acho, cara, é um disco muito bonito. Tem músicas poderosas, tem clipes legais e tudo mais, e é uma banda que eu acho sensacional. E de novo, aqui representando o indie, né? Então, até agora, com exceção da Pink,
cara, todo mundo foi indie rock. E daí em quarto lugar estaria o Elvis Presley, com o disco If I Can Dream. É inacreditável, o Elvis ainda é o quarto disco mais vendido na década de 2010 e 2020. É fantástico, né? Até hoje ele é o artista que mais gera dinheiro, né? Ele não ganha dinheiro porque ele voltou pro planeta dele, mas ele continua sendo muito presente no coração das pessoas. Mas vamos continuar na lista, e ao invés de Elvis em quarto lugar, nós temos Coldplay com A Head Full of Dreams, que é um disco que foi lançado em 2015. Coldplay vai aparecer de novo aqui na lista. Esse já sai um pouco do indie, ele já é bem mais mainstream, rock pop e coisa e tal, e é uma das minhas bandas favoritas desse gênero. Em terceiro lugar, vem pra mim o melhor disco dessa lista inteira, que é o AM do Arctic Monkeys. Foi lançado em 2013 e, cara, esse ficou muito tempo no topo das paradas, e é um disco fenomenal, cara, fenomenal. É uma das minhas bandas favoritas e é interessante porque Kings of Leon, Arctic Monkeys, The Killers, Florence Machine, de novo, cara, é o indie fazendo sucesso ali na Inglaterra com essa mesma receita que os Beatles inventaram, mais ou menos. Segundo lugar, dos discos mais vendidos, tem Florence and the Machines com o disco The Lungs. É um disco muito interessante, ele vendeu horrores, teve muito tempo no topo das paradas. E ele vendeu, sei lá, 1.300.000 cópias, 1.400.000 cópias, eu não lembro, não anotei na verdade. Mas é um disco que vendeu muito bem, e de novo, o indie, só perdendo pro Coldplay com o disco Milo Chiloto, que é o disco mais vendido na Inglaterra na década passada. Eles venderam 1.536.000 cópias. E interessante que a gente vai fazer um comparativo ali com os americanos, e algumas coisas aqui vão se repetir, mas os americanos eles têm uma visão ali, uma venda diferente de discos. Então é muito interessante porque nos Estados Unidos o disco mais vendido foi o Sight No More do Mumford & Sons. Cara, é um disco que vendeu 3 milhões de cópias nos Estados Unidos. E eles estão em segundo lugar também com o disco Babel, que é um disco que vendeu 2,6 milhões de cópias. E a Pink aparece em terceiro lugar nos Estados Unidos com The Truth About Love, com quase 2 milhões de cópias. Se você pensar assim, se você for fazer uma conta, esses 3 discos nos Estados Unidos venderam quase tanto quanto todos os 10 primeiros na Inglaterra. Então, os Estados Unidos é um mercado muito maior, né? Eles têm muito mais gente, um poder econômico muito maior, eles têm um foco muito grande em música. Então, é bem interessante. Talvez seja por isso que o mercado americano é muito mais visado, o Billboard é muito mais importante para venda de discos, porque lá, cara, vende horrores. E quando lá vende, o resto do mundo dá uma copiada e faz alguma coisa parecida. Porque, por exemplo, aqui em quarto lugar nos Estados Unidos tem o Milo Chiloto do Coldplay, que, apesar de estar em quarto lugar, vendeu mais do que na Inglaterra. Aqui começa a ficar um pouco diferente, agora tem Black Keys nos Estados Unidos em quinto lugar. Eu deixei porque eu não queria, porque eu acho que é um disco bastante importante, mas em sexto lugar tem Awesome Mixtape Volume 1. Cara, é uma coletânea, uma compilação, né, de músicas ali do finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, e que vendeu 1,3 milhões de cópias nos Estados Unidos. E é interessante porque ele chegou a bater o Metallica com Hardwired to Self-Destruct. E daí aqui ainda no fim da lista você tem Nickelback com Here and Now, que é um disco que foi lançado em 2011, é um disco bastante interessante. Então eu acho interessante essa comparação dos ingleses com os americanos, porque aqui nos Estados Unidos, com exceção de Mumford & Sons, você não tem indie rock. É quase tudo rock mais pesado ou uma coisa mais mainstream. E o que eu queria comentar de discos que faltaram nessa lista é que, por exemplo, no fim da década, o Dave Bowie lançou Black Star, né? Um disco que seria uma homenagem póstuma dele à carreira dele. Apesar de que foi lançado ali perto do seu falecimento, ele produziu antes porque ele sabia que não estava muito bem de saúde, que não ia conseguir ficar por muito tempo. E outro disco que foi lançado, cara, o Foo Fighters lançou vários discos na década passada, mas o Wasting Light, cara, é um disco que quando lançou fez um sucesso muito grande. E me espanta ele não tá ali junto com o resto nas paradas. Teve o lançamento da banda Royal Blood, que eu achei que teria feito uma venda muito maior, um sucesso muito maior, e não aparece nem perto dos 10 discos mais vendidos de rock. Assim como The Pale Emperor, do Marilyn Manson, que se tornou o meu disco do Marilyn Manson favorito. Ele é um disco muito... Agora, o melhor disco que eu acho que teve na década passada foi o Like Clockwork, do Queen of the Stone Age, que também não aparece nas paradas, sabe? Talvez esse meu gosto musical, assim, seja um pouco mais de rock pesado,
ou algumas coisas mais introspectivas e tudo mais, e talvez não façam tanto sucesso. Mas aí, eu acho que ficou uma lista interessante, essa comparação do rock americano, né, da compra de discos nos Estados Unidos com a Inglaterra. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente você, Willy, espero que eu tenha feito jus ao seu tema. E obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E quer ficar ligado no mundo da música, se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que eu posto semanalmente. E procura o Pedreiro no Facebook e Instagram, onde eu posto constantemente conteúdos diferentes. E assista também o nosso vídeo da semana passada sobre as máscaras do Slipknot. Eu fiz ali um vídeo diferente, tentando explicar um pouco qual é a ideia de usar máscaras pela banda e não só o fato de cada máscara ter um tema diferente. Então dá uma conferida que é uma coisa bastante... que eu achei que ficou legal. E aí, até semana que vem, pessoal, e diz aí, qual foi o melhor disco da década passada?